A exemplo de nossos colonizadores, seu Nuno saiu de Portugal para desbravar o desconhecido. Ele vivia em Porto, no noroeste do país, e aos 18 anos decidiu vir para o Brasil para fugir de uma guerra e sonhar com dias melhores. Ia completar 18 anos, então ia servir o exército lá. E foi numa época que estava tendo guerra na África, em Moçambique, Luanda. E então eu fugi, vamos dizer, bem fugido para ir para o exército, né? Foram 43 anos vivendo numa das maiores metrópoles da América Latina. E foi lá que ele conheceu a dona Conceição, uma prima distante, que é portuguesa de nascença, mas brasileira de coração. Chegou em terras tupiniquins aos 3 anos. Meu pai veio um ano antes, meu pai veio em 52. E veio para cá para arrumar emprego, né? Depois a minha mãe veio comigo, só tinha eu. E nós viemos para cá em 53. Após o casamento e com os filhos criados, procuraram uma rotina mais tranquila. Portanto, radicaram em Jacareí há mais de 10 anos. E neste período montaram uma padaria que é muito conhecida na cidade. E mesmo passados tantos anos em que deixaram o país de origem, eles têm muitas de suas tradições enraizadas em alguns costumes do dia a dia. Como a fé, por exemplo, que é muito forte no país europeu, que tem como maior parte de sua população os católicos. Além da culinária, numa mesa de um típico português não pode faltar pãezinhos e aquele pastel de Belém para sobremesa. Em Jacareí não há, de fato, uma colônia portuguesa ativa, mas no passado a migração foi bem maior, principalmente no período de 1830, por conta da Guerra Civil em Portugal, criada a partir de 2 ideologias políticas que lutavam por manter os direitos de sucessão da monarquia. Muitos portugueses, em razão dessas questões internas, vêm para o Brasil. E aí forma uma colônia portuguesa importante, tanto em Jacareí quanto em Santa Branca. Só que essa imigração é sazonal. Num determinado momento, eles voltam para Portugal, quando as coisas se estabilizam lá. Então tem portugueses que ficam tipo 30 anos aqui no Brasil e voltam. Mas o povo lusitano deixou suas marcas na cidade. O altar Pedro V da Igreja Matriz foi construído em homenagem ao rei de Portugal. O Pedro V, que era neto do Dom Pedro I nosso, né? Ele foi um rei que ele foi preparado para ser rei. E ele se preocupava com saúde, ele se preocupava com os súditos dele. Ele casou com a rainha, que é a rainha Dona Estefânia, que tem um hospital em Lisboa com o nome dela, que foi fundado por ele, inclusive. Eles foram muito preparados para governar Portugal. E, infelizmente, ele teve uma doença e morreu muito cedo. Ele não tinha nem 30 anos direito quando faleceu. Pelo muito que ele fez em pouco espaço de tempo, os portugueses, a colônia portuguesa aqui de Jacareí, se reuniu para fazer esse altar em homenagem a ele. E se no passado a migração de lá para cá era grande, hoje o caminho se inverteu. Atualmente são mais de 105 mil brasileiros em solo português, de acordo com o levantamento realizado pelo Serviço de Imigração e Fronteiras. Este número representa a maior onda de imigração de brasileiros para Portugal desde o início dos anos 2000. Hoje somos a maior comunidade estrangeira no país. Uma relação que dura mais de 4 séculos e vai muito além da dimensão histórica.